Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Mineração em Garimpo. E no vídeo de hoje vamos conversar aqui, vamos bater um papo sobre como encontrar e delimitar o seu depósito de lítio. Mas primeiro, se inscreve no canal, deixa o seu gostei e se você quiser ser notificado sobre todas as vezes que eu posto um vídeo novo aqui, basta clicar no sininho. Toda vida que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado, tá bom? Vamos lá! Considerando que você é detentor de uma autorização de pesquisa para lítio, você teve aquela sacada, você viu que tinha um pegmatito ali aflorado, foi lá, requereu a área e você hoje tem uma área para pesquisar lítio. Qual que é o objetivo de um requerimento, para lítio? É provavelmente vender esse requerimento, porque minerar lítio é um pouco complicado. Existem grandes empresas que estão hiper mega interessadas, porque, claro, o lítio subiu quase 600%. É muito dinheiro, meu amigo. Então tá todo mundo louco no mercado. É chinês, é australiano, é canadense, é um monte de gringo, inclusive aqui no Nordeste, província pegmatítica da Borborema, não só lá no Vale do Jequitinhonha, mas aqui no Nordeste, meu amigo, tá cheio de gente procurando lítio. E se você tem uma autorização de pesquisa e achar o lítio, é quase como ganhar na Mega Sena. Eu falo para vocês, eu nunca vi uma corrida tão grande atrás de achar lítio. Isso porque eu acho que o pessoal está botando pressão aí no mercado, o Elon Musk para fabricar carro elétrico, baterias para celulares, que hoje o seu celular só é fininho por conta da bateria de lítio. Se fosse as baterias antigas ainda seria aquele celular tijolão. Então o mercado todo está procurando por lítio, é uma ferramenta fantástica para facilitar a vida de quem trabalha com tecnologia, ou seja, baterias menores, cada vez menores, um ótimo condutor elétrico, enfim. Você tem inúmeros benefícios, é utilizado até na saúde humana, para tratamentos aí de doenças mentais. O lítio também é utilizado para fazer vidro, para fazer cerâmica, enfim. São várias as possibilidades de aplicação do lítio. Mas o meu objetivo aqui é, você achou um afloramento, o que você vai fazer agora? Tem que fazer um furo de sonda. Se você achou um afloramento de um mineral de lítio, ou seja, você achou um espodumênio, que é o mais comum, que tem o lítio, pode ser outro mineral, mas o mineral mais conhecido, que tem mais biodisponibilidade ali do lítio dentro desse mineral, é o espodumênio. Você vai ter 2, 3, 4% de lítio. Se você achou, você já tirou a sorte grande. Agora você só precisa descobrir qual o tamanho desse depósito. Como é que você vai descobrir o tamanho desse depósito? Só tem duas maneiras, basicamente. Uma, você já vai direto fazendo furo de sonda. Você vai fazer uma tábua de pirulito, vai fazer um monte de furo de sonda e vai confirmar o seu depósito. E vai vender essa área por milhões. Ok, esse é um caminho. O segundo caminho é economizar com furos de sonda se você utilizar um método fantástico para enxergar o pegmatito, que é o método da sísmica. Ah, Daniel, você vai vender o seu peixe porque eu sei que você é sócio lá da Geostart que vende sísmica. Não, na verdade eu me tornei sócio da Geostart por conta dessa corrida do lítio, de todo mundo estar procurando o pegmatito, e a Geostart tem uma tecnologia capaz de enxergar e delimitar o pegmatito. Por quê? Porque eu sou um cara curioso, comecei a estudar, não sou geofísico, mas eu comecei a estudar um pouco de geofísica, eu entendi que a geofísica ela é por anomalia. Então, por exemplo, eu quero achar chumbo, eu vou lá e faço uma gravimetria, e aí eu vou conseguir enxergar uma anomalia gravimétrica que vai dar a entender para mim que provavelmente, possivelmente eu tenho ali chumbo, porque é mais denso, tem existe uma gravidade maior, existe uma densidade maior. Então, esse é um método que daria certo se eu estou pesquisando, por exemplo, chumbo, tá? Se eu estou procurando um minério de ferro que tem magnetita, por exemplo, então vou usar uma magnetometria. Se eu tiver uma anomalia magnética, pode indicar que o meu depósito está ali, então eu vou fazer essa anomalia no detalhe, que seria ela fazer isso via drone ou até terrestre. Ok. Mas e se eu quero enxergar o pegmatito?
O grande problema é que o pegmatito não tem uma característica física, não tem uma característica que determine o que é o pegmatito, dá a entender o que é o pegmatito. Não adianta utilizar nenhum método magnético, gravimétrico, de eletricidade, não adianta, porque eu não vou conseguir delimitar o pegmatito. Esse é o grande problema hoje que os geólogos tentam resolver. Como que eu vou encontrar e enxergar o pegmatito? A verdade é uma só. Para todo tipo de material, para todo tipo de minério, existe uma propriedade física. E no pegmatito não é diferente. Existe uma propriedade específica de relação entre o pegmatito e a rocha encaixante. Essa rocha encaixante e esse pegmatito, eles provavelmente têm uma velocidade de propagação de onda diferente, ou seja, uma característica que a gente chama que é a impedância acústica. Essa propriedade física, a impedância acústica, significa que uma onda sonora percorre um material de uma maneira, numa velocidade, e um outro material de outra maneira, em outra velocidade. Se eu conseguir identificar que entre a rocha do meu interesse e a rocha encaixante eu tenho uma diferença de velocidade de onda, que é o que acontece no pegmatito litinífero, eu vou conseguir, utilizando sísmica, que são ondas sonoras, enxergar e fazer um imageamento desse pegmatito litinífero. E olha que vantagem, porque se eu consigo ter um imageamento de toda a minha subsuperfície, eu consigo plotar os furos da forma correta. No mínimo, eu vou precisar de um furo para poder atravessar todas as litologias e enxergar e provar, né, que cada litologia daquela é um minério diferente. Então, não adianta fugir do furo. Tenho que ter furo, só que é melhor ter um furo e já acertar o seu depósito de primeira, ou você ter que fazer 10, 20, 30 furos e correndo o risco de errar alguns furos. E a gente sabe, furo de sonda errado é muito caro para mineração, principalmente para você que está pesquisando esse minério. Então, o meu objetivo com esse vídeo é te dizer o seguinte: só tem uma forma de você enxergar o pegmatito, é você já tendo um afloramento para você dizer, olha, essa terra, essa propriedade tem um afloramento e a gente tem que entender o tamanho desse depósito para saber se isso é viável economicamente ou não. Ou eu vou gastar milhões em furo, ou eu vou primeiro investir numa geofísica para baratear a quantidade de furos que eu terei que fazer para poder encontrar esse depósito, ou até conseguir um investidor depois que vai fazer esses furos de sonda e depois juntos a gente vai vender essa área para uma mineradora grande que tem interesse aí. Tem um monte no mercado, tem mineradora canadense, australiana, todo mundo está procurando lítio, que se você achar o lítio e souber o quanto tem de lítio lá embaixo, o quanto tem do espodumênio, você está bem na fita, você vai ganhar muito dinheiro. Agora, se você não sabe o que você tem, não tem como você cobrar. E a mineradora também não vai ter como adivinhar, né, o que você tem. Então ela vai ter que investir em furos de sonda também, e às vezes ela está investindo em outras áreas e a sua área, o afloramento é muito pequeno, ou o depósito não dá para comprovar ainda que ele realmente vale tanto a pena assim, e acaba não chamando a atenção dos possíveis compradores. Então a sísmica ela é uma ferramenta para ajudar você a delimitar onde começa e onde termina, porque a pesquisa mineral ela tem como objetivo responder algumas perguntas básicas, que é o quê? Qual o tipo de minério, a quantidade de minério e onde ele está. Então, se você responder essas 3 perguntas, você tem um empreendimento mineral. Então, o objetivo é, vou gastar o menos possível, vou investir o menos possível para provar isso, para provar qual minério que eu tenho, a quantidade que eu tenho e onde ele está. Se você gastar o menos possível, você tem uma pesquisa barata e com essa pesquisa barata você consegue lucrar mais, né? Ou consegue viabilizar essa pesquisa. Daniel, eu não estou conseguindo achar o meu afloramento, porque minha área é muito grande, eu requeri uma área, Daniel, eu ia investir. Soube que tinha uma pedrinha rolada lá de espodumênio, mandei para análise, vi que dava 3% de lítio, fiquei animado, fui lá e requeri a área. Houve um pegmatito lá em cima, mas não era espodumênio, mas vai que tem espodumênio lá embaixo. O que eu vou fazer? Olha, o ideal é fazer um banco de dados e começar a sua pesquisa. Se você quer começar a sua pesquisa, o que eu faria?
se eu fosse você, eu faria um sensoriamento remoto. Claro que eu estou te falando isso aqui, mas você precisa contratar uma empresa de geofísica que faça isso e te diga se realmente é necessário ser feito ou não. Não é uma orientação, tá? Não leve isso como uma orientação do que você tem que fazer. Eu estou te dizendo o que eu faria, não o que você precisa fazer, ok? Então eu faria um sensoriamento remoto, principalmente nessa região do Nordeste que não tem tanta vegetação. Já gravei um vídeo aqui falando sobre sensoriamento remoto, o que você pode fazer para achar, como que funciona o sensoriamento remoto, né? Enfim. E aí, o que acontece? Fiz o sensoriamento remoto, eu consigo mapear, porque existem alguns satélites que dão uma imagem de muita alta definição. E com essa alta definição eu consigo mapear os afloramentos. Tem um mapa com detalhe de 10 centímetros, só para você ter ideia, 50 centímetros. Então dá para ver os afloramentos de satélite. E eu vendo os afloramentos, aí eu vou mandar o quê? O meu geólogo lá. Vai lá, geólogo, vai lá com o martelinho, quebra lá e vê o que é essa pedra. Ah, isso aqui é uma rocha tal, essa é uma rocha tal. Enfim, vou fazer um mapeamento geológico. Se eu quiser aumentar ainda mais a minha pesquisa, a intensidade da quantidade de dados que eu tenho, o que é que eu vou fazer? Vou fazer aí uma gama espectrometria de drone, por exemplo. Se eu quiser fazer a gama espectrometria de drone, eu vou ter ali um mapeamento do urânio, tório e potássio e vou poder fazer um cruzamento de dados com as informações do meu geólogo. E aí eu consigo entender o seguinte, se aqui tem um pegmatito e esse pegmatito litinífero, aonde tiver esse DNA espectral, eu vou utilizar esse nome aqui para ficar mais fácil, de urânio, tório e potássio, onde tiver um dado parecido com esse aqui em qualquer área dentro da minha poligonal, eu vou bater o martelinho lá. Então a área às vezes é muito grande, mas aí você consegue fazer isso para poder tentar mapear. Dá para utilizar inclusive esses dados usando como referência mineradoras próximas. Por exemplo, eu posso fazer análise de alinhamento geológico, eu posso ver análise de tório, urânio, potássio de uma área que já está produzindo, de um garimpo antigo, né? E comparar com os dados que eu tenho. E isso quem vai fazer é um profissional, que é o geofísico, ok? Não é você nem eu, a gente não tem capacidade para isso. Mas um geofísico, sim, ele teria competência suficiente para poder fazer esse tipo de cruzamento de dados. E quando eu falo de dados é a coisa mais importante que você tem no seu projeto mineral. No seu empreendimento mineral, você precisa ter um banco de dados muito bem organizado para você saber o que você tem. E eu estou falando de banco de dados, não bando de dados. Olha a diferença, não são dados aleatórios ali, são dados organizados para que isso oriente o próximo passo da pesquisa mineral, uma vez que você vai demandar de vários profissionais e às vezes você tem um geólogo, um geofísico, você vai continuar com outra equipe depois, vai passar adiante essa mineradora, essa área, então é importante organizar isso desde o início. E aí eu deixo a minha recomendação, vem do meu jabá, que é a GeoStart, que pode te ajudar nesse processo. Acesse o site que está aqui embaixo, geostartbrasil.com.br, que você vai cair lá no site, você pode chamar lá no WhatsApp, vai uma equipe lá te atender e conversar com você, e você vai poder conversar com um técnico especializado, né? Eu estou te dando só uma noção aqui do que você pode fazer, que é contratar uma empresa de geofísica. Pode ser a GeoStart ou pode ser outra. A diferença principal, sísmica de reflexão, era uma técnica muito cara e a GeoStart conseguiu baratear essa técnica porque desenvolveu os próprios equipamentos. E eu não sou besta nem nada, me tornei sócio da empresa e do meu sócio, né, Alessandro, que é geofísico e o cara competente para estar conversando com você de igual para igual, vamos dizer assim. Eu estou falando aqui de minerador para minerador, mas eu estou falando, ele vai poder conversar com o seu corpo técnico e te ajudar nesse processo aí, tá bom? É isso, se você tem gostado dos vídeos aqui no canal Mineração em Garimpo, você pode se inscrever no canal, deixe seu gostei, seu comentário, tamo junto e até nosso próximo encontro.